Estou aguardando, aguardando. Dispare o aviãozinho o máximo que vocês puderem. Pastor Israel, estamos aí na área. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá dando. Boa noite, Renato. Uma Boa alegria, noite. uma Então, alegria muito grande estar participando desse seu projeto aí, que eu tenho certeza que vai enriquecer e abençoar a vida de muitas pessoas. E eu quero desde já agradecer pelo convite, me senti muito honrado, muito prestigiado e tenho certeza que será um momento aí, um tempo edificante nas nossas vidas. sim, com certeza. Eu estava aqui antes de convidar o senhor, eu estava falando um pouco desse evento sobrenatural. Eu tive o cuidado, pastor, de convidar pessoas que vão somar na vida de outros que vão estar aqui presentes. E a sua história, ela tem sido um exemplo para todos nós. A sua história tem sido um exemplo. Uma pessoa jovem, com a bagagem, né, que viveu, e hoje pode falar e contar para as pessoas como que foi sua trajetória e como que foi o sobrenatural do Senhor. Então eu falo que o orgulho é meu, a alegria é minha de você ter aceitado esse convite, e eu creio que este momento ficará marcado na minha vida e na vida de todos que aqui estão presentes. Então, está aberto, está aberta a live. Já falei com o pessoal, todos que colocarem o nome e a cidade está sendo registrado, porque no final da live o senhor vai estar aí sorteando um livro da sua autoria. Se você Sim, já tiver com ele em mão aí, pastor, olha só, olha o que esperam por vocês. esse Olha o que livro esperam aqui, né? vocês. Esse livro aqui é o Livro de Deus, é um livro que eu descrevo a história da formação da Bíblia Sagrada. Dentro da teologia, a gente fala que esse campo de estudo é o campo de estudo da bibliologia. Alguns seminários utilizam a nomenclatura de introdução bíblica. Então, nesse livro aqui, eu vou abordar sobre a história de formação da Bíblia, porque eu sempre digo que a Bíblia ela foi escrita através de rolos de papiro e pergaminho, e esse material era independente. Mas houve um momento da história em que esse material foi reunido e se tornou uma coleção. E poucas pessoas conhecem quando isso aconteceu. Quando os livros foram reunidos? Quem disse que esses livros eram sagrados? Por que que a gente acredita nesses livros da nossa Bíblia? O porquê da diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica, o porquê os evangélicos não acreditam nos livros apócrifos. Então eu vou trabalhar sobre todas essas questões, vou falar sobre a questão dos livros apócrifos, sobre os debates envolvendo a canonização dos livros do Antigo e no Novo Testamento, vou falar sobre o processo de produção, como era feito um rolo de papiro, como era feito o rolo de pergaminho, a tinta que eles utilizavam, como era escrita, as línguas originais que a Bíblia foi escrita, vou falar sobre os autores, vou falar sobre o método da inspiração, né, da doutrina bíblica da inspiração, como esse método ele se realizava, porque às vezes as pessoas desconhecem. Então eu vou pegar desde os primórdios da confecção dos livros sagrados, né, dos rolos de papiro, pergaminho, e vou trabalhar todas essas questões, até chegar na Bíblia conforme nós temos hoje. O texto já todo reunido, toda a coleção em um único livro, texto divididos em capítulos e versículos, porque lá no original não era assim. Não existia divisão de capítulos, não existia divisão de versículos, cada texto ele era independente. Então, esse livro é um livro assim, muito importante para quem ama a Bíblia, para quem ama a palavra de Deus. E eu tenho percebido, Renato, que às vezes as pessoas elas desconhecem essa magnífica história da formação da Bíblia Sagrada. Eu trago muitas curiosidades no livro, por exemplo, o nome Bíblia, né? Muitas pessoas não param para perceber, mas a palavra Bíblia não está na Bíblia. É uma palavra Olha só. extra-bíblica. Aí as pessoas sempre falam assim, mas pastor, tem aqui na minha capa, mas a gente sabe que a capa é um construto moderno. Quando eu falo que a palavra Bíblia não está na Bíblia, eu estou falando do texto original. Do texto original. Essa palavra ela surgiu depois, no século IV, com Jerônimo, né? E aí eu vou trabalhar todas essas questões, né? É um livro importantíssimo para quem ama a Bíblia, né?
Então vale a pena aí o pessoal ficar ligadinho, comentar, marcar a cidade, convidar os amigos. O pastor Isiel acabou de entrar aí, Exato. Pastor Eziel, grande abraço aí, a Igreja Ceifa de Manhuaçu. Eu estive ministrando aí, foi em 2018, eu acho, né? Sim, sim. 2018, uma igreja muito querida, uma igreja séria, pastor Eziel, meu amigo, amigo de longa data, desde lá de Itaperuna, e companheiro de futebol quando eu jogava lá em Itaperuna. Grande Bom amigo, de bola? saudações. É bom de bola ele, é bom de bola. É bom de bola, né? Gente, então as pessoas estão chegando aí. Boa noite, Adalto. Boa noite, Eduardo. Pastor Isiel, Poliana, que está aí. Aproveite esse momento que está começando agora com Carol Martins. Não deixe de colocar o nome e a cidade de vocês, porque nós vamos estar sorteando esse livro maravilhoso, maravilhoso. Esse livro muito rico em conteúdo, onde você vai aprender muitas coisas dentro da Bíblia que vai trazer para a sua vida pessoal. Então, gente, ainda autografado, olha só. Sim. Esse autógrafo vale muito, gente. Então, vamos aproveitar isso aí. Pega esse aviãozinho e dispara. Eu falo que o conhecimento não pode ficar retido só para uma pessoa. Então, você começa a disparar esse conteúdo para as pessoas aí, porque eu sei que muitas coisas nós vamos aprender hoje com o pastor Israel e de muitas pessoas que estão vivenciando esse momento de pandemia, esse momento difícil, e como que as pessoas têm rompido, né? Como as pessoas têm rompido sobrenatural, como as pessoas têm rompido em fé. E o pastor Israel vai estar falando um pouco da vida dele, como que ele rompeu, como que hoje é uma referência hoje para as pessoas evangélicas, é referência para as pessoas. Aonde ele coloca as plantas dos pés dele, ele tem sido uma pessoa abençoada e tem sido referência para todos nós. Então hoje, pastor, nós queremos aí saber um pouco, só para as pessoas entenderem, porque não foi nada fácil, né, pastor? Hoje a situação que você está vivendo e aquilo que você passou. O que o senhor pode trazer para nós, para os ouvintes aí, sobre a ponto de pessoas que pensam em desistir da vida nesses momentos de triste, no momento de crise, no momento de tribulação? O que o senhor pode passar para nós como viver esse momento e como chegar para colher o que Deus tem para nós? Você podia contar um pouco para nós dessa trajetória, porque tem algumas perguntas aqui que o pessoal pediu para estar fazendo para o senhor, a respeito de como o senhor entrou na Marinha, de como que veio as ideias para escrever o primeiro livro e virar best-seller, né? Fez contrato com a CPAD e foi sucesso. Compartilha conosco um pouco como que foi. A primeira pergunta, só para a gente ter o norte, no norte aqui, que eles colocaram, qual que foi, como que o senhor fez para entrar na Marinha? Eu acho que a partir daí você já tem uma história, né, pastor? Para estar trazendo para nós aí. Sim, eu vou começar respondendo essa questão, só que para responder essa questão eu preciso contar um pouquinho da minha história, né? Toda história ela tem um começo, e esse meu começo ele foi na cidade de Muriaé, bem próximo de Manhuaçu, Muriaé, Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Eu venho de uma família muito simples, muito simples. Eu me lembro muito bem da minha infância, onde a nossa casa, nós sobrevivíamos com um salário mínimo dos meus pais para pagar aluguel, água, luz, fazer as compras do mês. Então a gente vivia com muitas limitações. A minha família não era uma família cristã, né? Os meus pais, eles não tinham conhecimento da palavra de Deus, mas até que com 4 anos de idade eu fui levado para uma igreja evangélica, a Igreja Metodista Central em Muriaé, por uma vizinha. Essa vizinha, ela bateu na porta lá da minha casa e pediu aos meus pais se podia me levar para a igreja. E eu comecei a frequentar a escola bíblica dominical com 4 anos de idade. Pouco tempo depois essa vizinha se mudou, mas eu aprendi o caminho da igreja e depois eu nunca mais me afastei desse caminho. Então eu comecei indo para a igreja com 4 anos, ao lado da minha irmã, a Kátia, que tinha 6 anos de idade. A gente passou toda a infância ali na Igreja Metodista Central, até que aos 10 anos de idade, Renato, eu tive uma experiência com Deus, um chamado vocacional para o ministério da palavra.
eu estava em um culto e Deus mostrou naquele dia que ele estava levantando alguém como um pregador da palavra, como um grande pregador da palavra de Deus, segundo o pastor que pregava. E quando ele entregou essa revelação, eu comecei a chorar no íntimo do meu coração. E eu pedi a Deus, né? Eu dizia, Senhor, por favor, deixa eu ser essa pessoa. Até então, eu era uma criança, né, com 10 anos de idade, sem muitas perspectivas de vida, não tinha noção nenhuma do meu futuro, das coisas que iriam acontecer, mas naquele dia eu fui tocado por Deus. E o meu coração, ele palpitava, ele acelerava, eu senti uma experiência de ter o corpo aquecido pela presença do Espírito Santo, e eu orava, e a minha oração era quase que implorando, né? Eu dizia, Deus, por favor, deixa eu ser essa pessoa. E eu me lembro que eu estava sentado no primeiro banco da igreja e eu comecei a orar a ponto de chorar. Até que o pastor, ele apontou o dedo e disse, Deus me mostra que é essa criança, esse menino que está aqui, que hoje ele está levantando como um grande pregador da palavra de Deus. A partir daquele dia, eu fui para casa e surgiu uma sede muito grande pela palavra de Deus. Então eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler os textos. Eu me lembro que com 10 anos de idade eu fiz um propósito de decorar um versículo da Bíblia por dia. No final do ano eu tinha 365 versículos decorados. Com 10 anos de idade. Uma paixão muito grande, um amor muito grande pelas Escrituras. Desde quando eu frequentava a escola bíblica dominical, eu sempre me destacava em relação às outras crianças, né? Tinha uma capacidade de assimilar as histórias bíblicas, de memorizar os textos sagrados, citava os versículos. E aí, 3 meses após essa revelação, foi feito um culto infantil na igreja e me convidaram para ministrar, para pregar. E eu aceitei. 3 meses depois, eu preguei pela primeira vez. E eu me lembro que eu senti toda aquela expectativa, né, de preparar uma mensagem, de orar, de subir no púlpito, pegar uma igreja com 300, 400 pessoas ali, todo mundo olhando para você. E já na minha primeira pregação eu preguei quase 40 minutos. Preguei sobre Jó, capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra. E por que eu digo que tudo começa aos 10 anos de idade? Porque a partir dos 10 anos de idade, essa experiência que eu tive com Deus, ela modificou todo o rumo da minha vida. Até antes disso, eu queria ser jogador de futebol, meu pai foi jogador de futebol, então eu queria ser jogador de futebol, eu tinha uma visão totalmente voltada para essa área. Mas a partir dos 10 anos, eu esqueci de tudo, deixei tudo como secundário e coloquei a palavra de Deus como prioridade na minha vida. E aí, desde desta primeira experiência em que eu preguei, eu nunca mais parei de pregar. Eu me lembro que quando terminou o culto, várias pessoas me procuraram para anotar o meu telefone, me convidar para pregar, e assim, eu nunca mais parei. E aí continuei pregando, recebi vários convites, comecei a sair de Muriaé, ir para outras cidades, ir para outros estados, e aí os convites foram surgindo, os convites foram aumentando, e eu fui ficando cada vez mais conhecido nos lugares por onde eu passava. Tive a oportunidade de ir em outros países também, né, pregando a palavra de Deus, convidado. E nesse período, eu recebi muitas revelações da parte de Deus. Eu tive sonhos. E eu me lembro que em muitos momentos em que eu pregava, quando terminava o culto, as pessoas me procuravam para relatar que me viram todo de branco, falando para um povo todo de branco em pé. E aí eu não tinha a mínima noção, que isso seria no meio militar. Então eu interpretava essas revelações, né, como num sentido espiritual. Eu pensava que o todo de branco eram vestes brancas, de pureza, de santidade, falando para um povo todo de branco, que era a igreja do Senhor Jesus, lavada, remida, comprada e resgatada no sangue de Jesus. Eu não tinha essa noção. O meu grande desejo era pregar a palavra de Deus, era me dedicar a isso. Então, aos 17 anos de idade, eu mudei de Muriaé para Itaperuna, e em Itaperuna eu comecei a congregar na Igreja Assembleia de Deus, e quando eu estava com 18 para 19 anos de idade, eu recebi um convite
um convite para estudar no seminário, em Pindamonhangaba, que é no IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus no Brasil, que é o primeiro Instituto Bíblico das Assembleias de Deus no Brasil, fundado em 1958, um centro teológico de estudo muito tradicional, onde formou vários grandes pastores aí da história da Assembleia de Deus no Brasil. E eu me lembro que quando eu recebi esse convite, para mim foi uma grande alegria, porque eu vinha de uma família muito simples e eu pensava que eu não teria condições de fazer uma faculdade, de conseguir pagar para ter um nível superior, e de repente essa igreja, que é a Igreja Assembleia de Deus, localizada na rua 1º de Maio, no bairro Niterói, em Itaperuna, por meio do pastor Paulo Silva do Nascimento, ele me enviou para o seminário e pagou todas as minhas despesas ao longo de 3 anos, onde eu vivi no seminário em regime de internato. É interessante que eu não tinha tantas perspectivas assim da vida, que o meu 2º grau, quando eu estava fazendo o 2º grau no colégio, eu até abandonei os estudos, porque na minha cabeça eu pensava que Jesus ia voltar rápido e eu estava perdendo tempo, e eu queria pregar. Eu abandonei os estudos. Ainda bem que com 17, 18 anos de idade eu tive consciência, e aí eu fiz um supletivo e consegui terminar os meus estudos. Mas o meu 2º grau eu terminei com supletivo, não foi numa escola tradicional. E aí a igreja me mandou para o seminário, e a partir do momento que eu fui para o IBAD para estudar, a minha vida também mudou. Porque ao ter contato com a teologia num grande centro de estudo, o meu conhecimento amplificou, a importância do estudo, do saber teológico. Eu comecei a pensar, né, academicamente, desenvolvendo a criticidade nos meus raciocínios, me apaixonei ainda mais pela teologia, e aí começa a surgir o projeto dos livros, né? Saí do seminário, lecionei, fui professor durante alguns anos, fui diretor de um instituto bíblico em Itaperuna, diretor e fundador deste instituto, e me apaixonei pela teologia. Saí do seminário, me formei em teologia, depois fiz pedagogia, depois fiz filosofia, fiz psicologia, mas não me formei em psicologia, fiz 2 anos de psicologia e tive que trancar, mas fiz pós-graduação em docência do ensino superior, em teologia bíblica, estou terminando meu mestrado na PUC. Então, assim, aquele jovem que abandonou os estudos, que só queria pregar, que não tinha perspectiva nenhuma da vida, a partir do momento que ele recebeu o chamado, o próprio Deus foi criando situações para me despertar e para abrir os meus olhos, para que eu pudesse ver a importância do estudo. E aí, quando eu me formei no IBAD, eu vi pela primeira vez a prova para capelão da Marinha. Eu tive contato, eu vi um anúncio. A função do capelão pastor na Marinha é uma função nova. O primeiro concurso ele foi aberto em 1995. Até então, era tradicional ter a figura do capelão padre. Só que com o crescimento da igreja evangélica no Brasil, uma maior representatividade de evangélicos entre os militares, surgiu então a vaga para o capelão pastor. Só que essa vaga ela passou a ser aberta, né, a partir de 1995. E ela abria, assim, raramente. Né? Eram poucas vagas, o concurso não era todo ano, era um grupo bem pequeno e minoritário que poderia servir como capelão. Quando eu vi esse anúncio, eu ainda estava no seminário. E eu me lembro que no anúncio dizia que para fazer a prova tinha que ter, no mínimo, 30 anos de idade. Porque a prova você faz a partir dos 30. Entre 30 e 41 anos. Existe uma lei federal que normatiza isso, né? Que é a Lei 6923 de 1981. É uma lei que normatiza o serviço de assistência religiosa nas Forças Armadas, tanto na Marinha, no Exército, quanto na Aeronáutica. E essa lei entende que para ser capelão é importante que esse líder espiritual ele tenha já uma experiência de vida. Por isso que, além de ter no mínimo 30 anos de idade, o edital exige que ele tenha 3 anos de formação, de experiência pastoral, né, de atividade sacerdotal, seja ele pastor ou padre. E eu me lembro que quando eu vi esse anúncio, eu tinha 22 anos, 23 anos, eu estava me formando em teologia. Então ainda faltavam 7 anos, né? 7 anos. E não fiquei pensando nisso. Eu saí do seminário, comecei a me dedicar, a dar aula de teologia, fui o fundador e diretor do Instituto Bíblico Ebenezer em Itaperuna. Então eu amava lecionar, eu amava
ter contato com esse universo teológico, até que em 2015 a minha vida passou por grandes transformações. Eu vivi experiências de decepção, de tristeza, tive que recomeçar, e aí em 2015 eu tive contato com um concurso para capelão naval. E eu me lembro que eu estava morando em Brasília, era uma vaga no Brasil inteiro, e eu acreditei que aquela vaga era minha. E desenvolvi um método de estudo em 2 meses. Eu lembro que a gente tinha que ler quase 50 livros, né? 50 livros que faziam parte do edital. Existiam livros que tinham 600 páginas, livros que eram grandes. E em 2 meses eu li praticamente 90% da bibliografia do edital, memorizei mais de 3.000 perguntas que eu fiz a prova e passei em primeiro lugar. Era uma vaga no Brasil inteiro. E aí, depois que eu me tornei capelão da Marinha, é interessante que às vezes as coisas acontecem e a gente não consegue perceber das promessas de Deus, a gente não lembra dos fatos. E eu me lembro que em 2018 eu fui fazer uma comissão pela Marinha, né, na África do Sul, em Moçambique, e aí teve um momento que eu fui falar lá, né, trazer uma palavra para os militares, e estava todo mundo fardado, de branco, em pé, eu de branco, e aí eu tive eu fui visitado pelo Espírito Santo naquele dia. E o Espírito Santo abriu o meu entendimento, os meus olhos, para que eu lembrasse daquelas revelações lá de trás, dos sonhos que eu tinha, quando eu estava todo de branco, falando para um povo todo de branco. Então eu me lembro que eu estava lá na África do Sul, o pessoal todo de branco, e antes de eu falar, eu já estava chorando, emocionado, porque eu lembrei das revelações que Deus havia entregado para um garotinho de 11 anos de idade, de 12 anos de idade, 13 anos de idade, que morava no interior de Minas Gerais, vindo de uma família muito simples, muito humilde. Nós lutávamos com dificuldades e eu jamais imaginava vivenciar essas coisas. Eu me lembro que Deus disse que me levaria a lugares que eu jamais havia pensado. Eu estou me preparando agora esse ano para ir para a Antártica, né, pela Marinha, vou participar de uma comissão, então vou lá no meio daquela geleira. A Marinha tem uma estação de pesquisa lá, né, onde desenvolve pesquisas em parceria com outros países, né. Então existem os navios de hidrografia, né, de apoio oceanográfico que oferecem um apoio logístico, né, a essa estação de pesquisa que a Marinha tem lá, e eu vou participar, né, de uma dessas comissões como capelão desse navio indo à Antártica. Então vou cruzar o Drake, né, navegar aí, a gente vai cruzar umas 4 vezes mais ou menos, fazer esse caminho, e as promessas de Deus têm se cumprido. Tudo que Deus disse que faria na minha vida, Ele tem feito. E eu só tenho que agradecer. Então, eu sei que se hoje eu estou na Marinha, não é simplesmente porque eu quis. Eu acredito muito na soberania de Deus. Eu creio que Deus, Ele tinha planejado isso para a minha vida. Por isso, a gente precisa ter a sensibilidade e o discernimento para entender qual que é o propósito da nossa vida. Não o propósito que a gente estabelece, mas o propósito que Deus estabelece. Porque o nosso propósito pode frustrar, mas o propósito de Deus não. Porque a Bíblia diz lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, Deus tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Então eu creio muito nisso. Que história maravilhosa, que história linda. Falo que essa história, a sua história, Israel, ela traz à tona as pessoas hoje que já desistiram dos seus sonhos, acham que sua vida não tem mais jeito. E é o que você disse, é o que o Senhor disse. Tudo é possível naquele que crê. Eu falo que o Senhor Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Também o Senhor também o Senhor também tem promessas na minha vida que hoje já está se cumprindo as promessas do Senhor na minha vida. Algo que foi plantado lá atrás, hoje já começa a se cumprir. Então eu falo que, por quê? Dependeu de mim somente? Não. Porque o Senhor já tinha esse projeto para mim e Deus é fiel para cumprir. Cabe a nós o quê? Cabe a nós esperar o tempo certo do Senhor.
Muitas pessoas começam a fazer um concurso público e desanima, começa a estudar, desanima. Às vezes é um plano para a pessoa passar em tal situação, mas elas não acreditam. Eu falo que você concorrer a uma vaga no Brasil todo, eu acredito que muitos não iam ter ia crer que era possível passar. Mas você crê o tempo todo porque lá atrás isso já foi projetado para você. Você simplesmente abraçou esse momento e falou, essa vaga é minha. A importância de você profetizar algo é minha vaga. Precisa de quantos na Marinha? Um. Então essa é minha. Então se precisa de um, essa vaga é minha. Eu falo aqui para as pessoas, Rael, que estão pensando em entrar, porque tem um amigo meu que o sonho dele é entrar na Marinha. O sonho dele é entrar na Marinha. O que você tem a dizer para as pessoas que querem entrar na Marinha, que querem fazer um concurso público? Qual que tem sido a linha para estudar, para nunca desanimar, continuar firme? Você tem alguma dica para falar para a gente a respeito disso? Tenho, com certeza, né? Quem tem esse propósito, esse objetivo, primeiro precisa ter muito foco, muita disciplina. Eu sempre falo que passar em um concurso não é questão de loteria, né? É questão de disciplina, foco, estudar. E a pessoa que tem esse objetivo, ela precisa se atentar muito para o edital do concurso que ela naturalmente vai prestar. A Marinha é muito fiel ao edital, à bibliografia. Então, se a pessoa realmente desenvolver um método de estudo, for disciplinado, percorrer todo aquele material, todo aquele conhecimento que o edital estabelece, a Marinha ela é muito focada em cobrar rigorosamente as questões dentro do edital, dentro dos livros que ela estabelece. E aí, naturalmente, a pessoa precisa ter muito foco. E não desistir, porque às vezes você tentou uma vez. Eu sempre falo que esse concurso da Marinha para capelão, eu passei de primeira. Passei de primeira nesse concurso. Mas antes disso, eu já tinha feito diversos outros concursos. Eu me lembro que em 2011, Renato, eu fiz um concurso para taquigrafista parlamentar apanhador. Nossa, Poucas pessoas sabem o que é isso. Quando terminar a live aqui, quem estiver acompanhando, entra no YouTube aí e digita aí taquigrafia. Você vai ver o que é. Taquigrafia é a escrita mais veloz do mundo. É uma escrita mais rápida do que a digitação. Quem está escrevendo parece que está escrevendo japonês, porque você registra sons. Cada som tem um código, uma forma de registrar. E essa escrita é a escrita mais veloz, mais rápida do que a digitação. Em toda Assembleia Legislativa, no Senado, existem os taquigrafistas parlamentares. Quando tem um deputado ali discursando, tem alguém que está registrando tudo. Ele está escrevendo todo o discurso, depois ele vai digitar esse discurso e disponibilizar nas atas públicas, né, para que todas as pessoas tenham acesso. E eu me lembro que em 2011 eu foquei nesse concurso, porque era um concurso que exigia nível superior em qualquer área. E até então eu só tinha nível superior em teologia. Então eu falei, é uma oportunidade. Teologia não tem tantas oportunidades assim, eu foquei nesse concurso. Eu me lembro que eu estudava 10 a 11 horas por dia, né? E a taquigrafia é um conhecimento que para você aprender é quase 2 anos. Estudando, né? Existem escolas especializadas, cursos especializados, e eu aprendi sozinho, na internet, em 3 meses. Então eu desenvolvi, estudei, aprendi a taquigrafia. Além da taquigrafia da prova prática, tinha também as questões teóricas da Assembleia Legislativa, questões de direito constitucional, e eram 5, 6 vagas. Eu me lembro que eu fiz a prova e eu fui um dos primeiros colocados. E aí a prova era feita de várias etapas, eu fui sendo aprovado em todas as etapas. Quando chegou na última etapa, quando eu fui para a prova prática, eu perdi por pouca coisa. E fiquei muito triste porque eu tinha sonhado. Naquela época, para mim, o salário de taquigrafista era algo assim que eu nem imaginava, né? Era algo fora da minha realidade. Então eu orei muito, Renato. Eu pedi a Deus. Era a última prova, os 45 do segundo tempo. Quando você está quase chegando ali no final, eu fui reprovado. Eu fui desclassificado, porque eu não atingi uma nota suficiente. E aquilo dali me entristeceu bastante.
Só que a gente não pode parar diante da primeira derrota. A gente não pode parar diante do primeiro fracasso. Então eu continuei fazendo outros concursos e no final acabei sendo aprovado, né, para capelão da Marinha. E eu fico imaginando, Renato, se eu tivesse sido aprovado para taquigrafista parlamentar apanhador, eu ia trabalhar o dia inteiro registrando discursos, sentado, numa posição incômoda, desconfortável, a mão cansada. É um trabalho sacrificante e não ganharia o que eu ganho hoje como capelão. E hoje eu faço aquilo que mais me realiza. Então existem certas portas que Deus fecha, que Ele não permite a gente entrar por essas portas, porque lá na frente Ele preparou algo melhor para a gente. O nosso problema é que a gente não consegue perceber isso, a gente só está olhando ali o que está diante dos nossos olhos, o nosso horizonte. E enquanto a gente pensa pequeno, Deus está pensando grande, Deus está pensando coisas grandiosas. Então, é muito importante a gente não desistir. Por que eu falo isso? Porque todas as histórias de sucesso, quando a gente começa a percorrer aí, de homens que foram vencedores, de homens que triunfaram, eles acabaram tendo que sobrepujar e superar adversidades. Eu estava refletindo sobre a história de alguns personagens aí, o Walt Disney, por exemplo. Ele foi demitido de um jornal porque o chefe desse jornal disse que ele não tinha ideias criativas para somar com a empresa. Ele não tinha ideias criativas, o Walt Disney. Ele foi demitido desse jornal, criou diversos personagens que se tornaram famosíssimos, criou um parque, né, o Parque da Disneylândia, e hoje faz muito sucesso. Tem um homem que tem mais criatividade do que ele, mas um dia alguém disse para ele que ele não tinha ideias criativas. Mas ele não deixou esses prognósticos pessimistas entrarem no coração dele. A gente não pode deixar palavras que geram morte, palavras de derrota, palavras de pessimismo entrar na nossa vida. Porque se isso entrar, isso vai travar a nossa energia, a nossa vontade de vencer, de superar. Então as pessoas podem falar o que quiser, só que isso não pode entrar no meu coração, isso não pode ter espaço na minha vida. O Elvis Presley, quando ele tinha um sonho de ser cantor, na primeira apresentação dele, foi uma tragédia como cantor. Ele não teve muito sucesso. E as pessoas que estavam ali assistindo, os empresários, chegaram para ele e disseram, olha, abandona essa carreira, volta a ser caminhoneiro, porque você não vai fazer sucesso como cantor. E olha o sucesso que ele fez. Por quê? Porque ele não desanimou diante das palavras de derrota, das palavras de fracasso que as pessoas lançaram sobre a vida dele. O próprio Albert Einstein, que é um gênio, né, um gênio da física, ele, durante a infância dele, ele foi categorizado, diagnosticado como mentalmente lento. Verdade. Disseram que ele não teria muito sucesso. Ele chegou a ser rejeitado, a sua admissão em uma escola politécnica de Zurique foi recusada, porque, segundo eles, ele não tinha QI suficiente para estudar nessa escola politécnica. E ele se tornou um homem de sucesso, um grande cientista. Por quê? Porque ele não parou diante do primeiro obstáculo. E assim, tem vários exemplos, né? Vários exemplos. Michael Jordan, quando ele jogava basquete na escola, ele foi retirado do time, e aí ele passou a treinar 2 horas a mais por dia, porque ele queria. E ele começou a treinar, ele superou as limitações que ele tinha, e quando ele voltou para o time do colégio, esse time ganhou campeonatos, ele se tornou profissional e hoje é considerado um dos maiores jogadores de basquete. Então, assim, na vida, a gente vai enfrentar muitos percalços, só que a gente não pode desistir. A gente precisa prosseguir. A gente precisa prosseguir. Porque o insucesso é apenas uma possibilidade de um novo recomeço de uma forma mais inteligente. Verdade. Então, todas as vezes que a gente se deparar com uma situação em que aparentemente a gente fracassou, esse fracasso sempre é temporário. É uma ótima oportunidade para você recomeçar de uma forma mais inteligente. Porque a pessoa que está recomeçando é totalmente diferente daquela que tentou pela primeira vez. Por quê? Porque a vida também, ela vai forjando o nosso caráter, a nossa inteligência, a experiência vai ampliando o nosso conhecimento, de modo que a gente vai ficando mais preparado para enfrentar as situações da vida. Então é muito importante não desistir.
Eu fiz o concurso para taquigrafista parlamentar apanhador, passei em todas as etapas. No final, eu não consegui. E antes de entrar na Marinha, eu tinha feito outros concursos que eu tinha passado. Eu passei, fui aprovado. Eu lembro que eu fiz um concurso que eram 10 vagas e eu passei em primeiro lugar. Mas, de repente, estourou uma situação de corrupção e tudo travou no concurso. E eu não era chamado. E aí eu fiquei 2 anos aguardando, não fui chamado. Aí, quando eu passei no concurso da Marinha, eu fui chamado. Depois de 1 ano que eu estava como capelão, me chamaram para o outro concurso. Mas aí, não valia a pena. Porque como capelão, eu estava ganhando 3 vezes mais do que no outro concurso. Então, às vezes, a gente também... aparentemente, eu tinha recebido uma grande vitória, mas eu não era chamado. E isso me angustiava naquela época, porque eu não entendia. Mas, às vezes, Deus permite certas situações acontecer para dizer, meu filho, aguenta, espera. Eu estou preparando uma coisa melhor para você lá na frente. Aleluia. Glória a Deus. Então, para vencer na vida, e quando eu falo vencer na vida aqui, eu não estou falando do sucesso na perspectiva humana. Eu não estou falando no sucesso, aquele sucesso concebido por uma ótica capitalista, materialista, né, que valoriza mais o ter em detrimento do ser. Não. Eu estou falando do sucesso como realização pessoal, como aquilo que te traz uma realização no seu interior. Esse sucesso, para ele ser alcançado, a gente precisa de ter sonho. Porque tudo começa com um sonho. Quando a gente começa a sonhar, a gente estabelece uma meta. O sonho nos inspira. E tão importante quanto o sonho é não desistir diante das dificuldades. Porque as dificuldades virão. Os obstáculos fazem parte da vida. E a gente precisa estar preparado para enfrentar e superar esses momentos difíceis. Nós temos o exemplo de José, né, pastor? Sim. E José, ele teve um momento da túnica e teve um momento das lutas. Mas era necessário ele passar por lutas, ser vendido, para ele ser governador do Egito. E muitas vezes as pessoas não entendem dessa etapa da vida que Deus nos permite a passar pela essa dificuldade. Mas nós devemos, em todo momento de luta, em todo momento de perseguição, nós devemos entender que há um propósito nisso. E hoje, nesse momento de pandemia, muitos não estão entendendo o real propósito. Muitos desistem porque acham que já é o fim, mas não é o fim. O Senhor está trabalhando, o Senhor não está morto, o Senhor está vivo. E Ele sabe o que Ele tem para cada um de nós. Jamais desistir. O Senhor falou aí de, às vezes, ser minado, né, pelas pessoas que às vezes falam que você não é capaz, não vai conseguir. Mas devemos ter todo cuidado também com quem está à nossa volta, porque devemos, às vezes, nós contamos nosso sonho para alguém e essa pessoa vai tentar minar nossos sonhos. Sim. Eu comentei, usei seu exemplo hoje e falei, se o senhor fosse o Israel Trota, será que você acreditaria que você passaria para concorrer uma vaga? Israel nem tentaria, eu não ia conseguir. É porque isso levou para a mente algo negativo. A partir do momento que nós levamos algo negativo para a mente, isso ela mesmo já responde que não vai fazer acontecer. Porque são comandos que nós levamos para a mente negativo. Mas eu só tenho o tempo todo se eu creu. Se eu creu que era possível essa vaga ser sua e Deus te consagrou isso aí, Deus separou este momento e creio que ainda mais coisas irão vir, né? Pastor? Renato, antes de você entrar na próxima pergunta, você falou sobre José, né? E eu sempre falo que... Eu não sei se você já parou para pensar, né? Por que José, ele superou todas as adversidades, todas as decepções que ele teve, a traição com os irmãos, a acusação injusta da mulher de Potifar, a ida para a prisão, o esquecimento de quem um dia ele ajudou e ele abençoou. Ele passou por muitas situações difíceis. E por que ele superou tudo isso? Por que ele superou? A história de José, ela começa a ser contada através do sonho dele. Mário Quintana dizia que o sonho é acordar-se para dentro. O segredo do sucesso de José é porque ele nunca se moveu pelas circunstâncias externas, porque o sonho o fez acordar para dentro primeiro. Então ele passou pelo cárcere, ele passou pela cova, ele passou pelas decepções, pela traição,
mas ele passou sempre acordado para dentro, movido por um sonho, não iludido para fora. Esse foi o segredo de José. A gente não pode se basear pelas circunstâncias externas. A gente precisa ser movido por sonhos. Eu gosto muito dessa frase do Mário Quintana, né? O sonho é acordar-se para dentro. É você descobrir, né, aquilo que deve te mover, no íntimo do seu coração. E aí você não pode jamais, em hipótese alguma, abrir mão disso por causa das circunstâncias externas. José venceu tudo porque, primeiro, ele tinha acordado para dentro. Ele tinha um sonho. Isso aí é a persistência nos sonhos de Deus sobre a vida de José. Sim. Antes de passar para a próxima pergunta aí, porque nós já estamos, o papo é tão legal que nós já estamos voando aí. O meu sogro, ele deixou um recado aí que ele realizou o sonho dele no ano de 1991. Ele tinha o sonho de entrar para a Marinha e ele entrou para a Marinha. Então foi um sonho que ele realizou, entrar na Marinha. Eu falo, e em conversa com ele, dizendo que teve muita experiência, um sonho realizado, e depois ele almejou grandes coisas devido aos processos da vida. Mas aquele sonho que um dia ele teve, ele alcançou. Então jamais desista de sonhar, né? Jamais desista dos seus sonhos. Coloque os seus sonhos nas mãos do Senhor. Lute para que seus sonhos possam conseguir. Não esqueça as pessoas que falam que você não é capaz. Creia somente. A palavra do Senhor fala que tudo é possível para aquele que crê. Não existe nada impossível para Deus. Então, esse é o Deus que nós servimos. Pastor Israel, a última pergunta aqui, porque o senhor já deu aquela capitulada, já deu para entender. Agora, a pergunta que teve aqui, como que veio a ideia de você criar esse livro e como foi o contrato com a CPAD e esse livro virar best-seller assim, ó. Você esperava por isso, por essa venda absurda? Eu sabia que o conteúdo do livro era um conteúdo muito importante, atual. O livro que eu lancei pela CPAD, né, é esse daqui, né, o Pregação em Crise. É um livro onde eu abordo sobre a crise na pregação atual da igreja brasileira, né, uma pregação mais antropocêntrica, mais motivacional, que massageia o ego, com um discurso mais farmacodinâmico, né, mais fundamentado na ideia do analgésico, né, você fica distraindo a dor em vez de tratar dos problemas. É uma pregação que distrai, que atrai, mas que não confronta o pecador. É uma pregação muito psicologizada, que acaba aderindo muitos termos psicológicos e abrindo mão de termos teológicos. É uma pregação mais pragmática, voltada para resultados, para performance, para o culto espetáculo, para o entretenimento. Uma pregação cheia de stand-up, de humor, né, porque visa atrair, visa cativar, concebendo a pregação como um entretenimento. Então, eu sabia que esse tema era muito importante, era muito atual, mas aí eu volto sobre a questão de não desistir. Por quê? Porque eu comecei a escrever em 2009, mais ou menos, esse livro. Assim que eu saí do IBAD, eu já comecei a esboçar, fui escrevendo, 2010, 2011, 2012. Em 2012, se eu não me engano, o livro ele já estava praticamente pronto. Praticamente pronto. E aí eu mandei esse livro para algumas editoras. Algumas nem me responderam e outras me responderam. Esse livro, ele a princípio foi aprovado por algumas editoras, foi passando pelos processos de triagem e teve uma editora que quando ele chegou na reta final, alguém me ligou e disse que o livro só não seria publicado porque era um tema que não tinha sido planejado dentro da programação da editora, mas que o livro era muito bom. Enfim, resumindo, muitas portas se fecharam. Eu tomei muitos nãos, mas eu continuei acreditando. Mandei para uma outra editora e essa outra editora tentou me fazer a proposta de comprar o meu material para que o livro fosse publicado no nome de um outro autor. Existe isso, né? Alguns homens aí, né,
acabam comprando material e eles colocam o nome deles no livro. E eu não aceitei. Eu não aceitei porque eu acreditava que esse livro ele teria espaço em uma editora nacional. E por incrível que pareça, Renato, eu volto a dizer, né, como que Deus é lindo. Porque a CPAD sempre foi o meu grande sonho. A CPAD sempre foi o meu grande sonho. Só que eu não tive tanta fé. Eu acabei procurando outras editoras. Eu acabei procurando outras editoras que eu considerava que eu teria mais espaço. Porque a CPAD, ela recebe 400 a 500 livros todo ano, de novos escritores. E, geralmente, por ano, eles abrem a possibilidade para 2 novos escritores, porque ele já possui os escritores tradicionais, que fazem parte do corpo acadêmico da editora, os livros que são traduzidos. Então, eu pensava que seria muito difícil. E aí, eu mandei para a CPAD. E quando eu mandei para a CPAD, eu mandei em 2017. Né? Eu mandei em 2017, durante quase um ano eu não tive resposta. E aí me responderam em 2018, disseram que gostaram do livro, e aí eu fiquei com aquela expectativa e tive que aguardar também, esperar, até que o livro fosse lançado. Esperar com paciência. Esperar com paciência, mas eu acreditei que o livro seria um sucesso. Né? Eu acreditei na mensagem, eu não quis abrir mão dos meus direitos autorais, pela proposta de uma outra editora que quis comprar o meu material, né, os direitos autorais, né, para que o livro fosse publicado com o nome de um outro autor. Então eu acreditei, eu fui até o fim, insisti, e graças a Deus, né, hoje o livro foi lançado pela CPAD, nesse primeiro semestre de 2020, esteve entre os livros mais vendidos, né, junto com alguns livros que são clássicos, né, a História dos Hebreus, do Flávio Josefo, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que são livros tradicionais. Para mim foi uma grande alegria. Então eu volto a falar, a gente não pode desistir. Às vezes as pessoas veem você publicando um livro, o pastor Israel lançou um livro pela CPAD em 2020, mas o livro começou a ser escrito lá em 2009, 2010. Olha quantos anos produzindo, quantos anos entregando para a editora, para ver se a editora ia aceitar, se a editora não... Enfim, quantos nãos eu tomei, quantas situações difíceis. Mas você não pode parar diante dos obstáculos. Aí, depois que eu publiquei o livro pela CPAD, vários amigos meus, né, pastores, escritores, me ligaram. E aí, como é que você fez para entrar na CPAD? Quem te indicou? E não foi nada disso, não teve ninguém que indicou, não teve nada. Foi Deus, foi Deus. Eu mandei dentro de um processo normal, porque a editora ela abre espaço, a editora CPAD é uma editora muito séria, que abre espaço sim para novos escritores, e todos têm a possibilidade de mandar o material para ser submetido a uma análise. Então eu percorri o processo normal, mas eu sei que quando Deus abre a porta, ela vai permanecer aberta. E é Deus quem faz. Glória a Deus por isso. Eu falo que desistir jamais, né? História linda, o pessoal que está assistindo, que história linda do pastor Israel, um homem de Deus, um homem que tem vivido o sobrenatural e que nós tomamos como exemplo essa história do pastor Israel. Nunca desista de seus sonhos. Não importa quantos não você está ouvindo, mas uma hora vai chegar o sim. Thomas Edison tomou mais de 1.700, tentou mais de 1.700 vezes para fazer a lâmpada. Quantos não teriam desistido neste momento? Mas ele não, ele acreditou que era possível. Hoje o homem é trilionário por ter descobrido a luz. Mas quantas vezes que ele tentou? Muitas pessoas tentam e desanimam e desistem. Nós precisamos continuar tentando. Uma hora, tudo vai dar certo. Verdade. Mas, pastor Israel, nós vamos agora falar do sorteio, porque nós já estamos faltando 4 minutos para nós termos derrubado. Aqueles que já deram os nomes aí, falando o nome, a cidade, já foi registrado. Aqueles que ainda não colocaram o nome e a cidade, ainda há tempo, 4 minutos para você colocar o seu nome na cidade para ganhar esse livro autografado do pastor, livro abençoado, onde você vai aprender muito. E aqueles que ganharem, tire uma foto e marque nós nessa live, marque o pastor Israel, e falando quanto que essa live somou nas nossas vidas. Quanto que Quem quiser fazer um print aí, Renato, faz uma pose aí para você sair no print. Vamos fazer uma pose de agradecimento.
de agradecimento aí Amém. para eles fazerem um print. Glória a Deus. Vocês que fizeram um print aí, nos marque lá nessa